Bom dia. Nós vimos que os movimentos sociais são responsáveis por conquistas das minorias sociais. Lembrando que essas minorias não são minorias numéricas dentro da sociedade. As minorias são os grupos que são excluídos de direitos e benefícios dentro da nossa sociedade. E eles também, esses grupos chamados minoritários, eles estão também numa condição de vulnerabilidade social. Quem são essas minorias? As mulheres, mais uma vez, frisando, as mulheres são consideradas minorias. Os idosos, o grupo LGBTIQ+, crianças, os mais pobres, negros. Então, esses são considerados dentro da sociedade brasileira minorias. Porque ao longo de séculos, eles estiveram à margem, dos benefícios que a sociedade produz e produziu. Então, esses movimentos sociais ligados a esses grupos, e também o grupo de trabalhadores urbanos e rurais, eles lutaram e continuam lutando para ter direitos e manter as conquistas de direitos, resultado de lutas ao longo de todos esses anos. Uma das conquistas foi a lei de cotas. Existem as cotas sociais e as cotas raciais. Na aplicação, quando essas leis são aplicadas, esses dois tipos de cotas quase não se percebem. Elas são acionadas, elas são usadas ao mesmo tempo. Mas qual a diferença? As cotas sociais, elas se referem às minorias, como, por exemplo, o grupo LGBT, como os deficientes físicos, que têm direitos também a cotas sociais. Os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, também são beneficiados pelas cotas sociais. Os estudantes que cursaram o ensino fundamental, todo o ensino fundamental em escolas públicas, eles também podem ter direito quando eles optam no 9º ano para ingressar numa escola técnica, como, por exemplo, os institutos federais, a escola técnica, alguma escola técnica privada. Então, eles têm esse direito à cota social. As cotas raciais, como o próprio nome está dizendo, se referem à questão étnico-racial. Então, quem tem direito? Os negros e indígenas, os negros e indígenas aqui no Brasil. Então, como eu falei, essas leis de cotas, elas são conquistas de movimentos sociais. Assim como também nós vimos que os estudantes, eles também tiveram muitas conquistas pelo movimento social estudantil aqui no Brasil. Durante o tempo da ditadura, houve uma diminuição desse movimento. Todas as entidades representativas de estudantes, seja secundário, seja universitário, foram proibidas aqui no Brasil. Todos os movimentos sociais foram proibidos, apesar de que alguns resistiram, continuaram lutando, como os trabalhadores rurais, até conquistar, durante o período da ditadura, a lei da reforma agrária, foi aprovada naquela época, e é resultado da luta dos agricultores, dos trabalhadores do campo aqui no Brasil. Então percebemos que a classe trabalhadora, as minorias na sociedade, os grupos minoritários, eles só conseguem conquistar direitos, só conseguem ter um benefício na sociedade
se for a luta, né? Então, os movimentos sociais eles são muito importantes para a conquista de direitos, de uma vida melhor para os grupos chamados minoritários, né? As minorias sociais. Lembrando que essas a gente chama minoria, mas eles não são minoria numericamente. Na verdade, isso aí tem a ver com a questão de que os que são considerados maioria são aqueles que sempre tiveram, não tiveram nenhum problema em conquistar, né, e realizar seus sonhos. Aqui no Brasil, né, historicamente, então, os brancos, né, principalmente, né, durante muito tempo, homens, né, que não tem problema algum. Então, se eu sou homem, se eu sou branco, eu não tenho ideia do que é ser um homem negro aqui no Brasil. Se eu sou branco, sou homem e tenho uma condição social, né, e financeira privilegiada, eu não sei o que é ser negro e pobre no Brasil. Se eu sou branco e homem e tenho essa condição privilegiada socialmente e financeira, eu não sei o que é ser mulher, negra, pobre no Brasil. Então a gente não pode dizer que aqui no Brasil não há o racismo. Será que ele realmente ficou lá no século XIX, nos séculos passados? Por que a gente não vê uma representatividade da população negra na sociedade? O Brasil é o segundo país que tem a maior população negra no mundo. Né? Estamos atrás apenas da Nigéria, que é um país africano. E a gente não vê uma representatividade dessa população negra na sociedade. Quantos alunos negros tem na sua sala de aula? Quantos professores negros você tem? Quantos prefeitos negros tem? Quantos gerentes de bancos negros existem? Quantos governadores negros existem? E prefeitos? Quantos pastores negros e padres? Né? Então, a gente não vê muita gente. E somos o segundo país com a maior população negra do planeta. Se você é branco, se você tem uma condição social boa, né, você vive dignamente, você não sabe o que é ser negro aqui no Brasil. Né? Somente as pessoas negras é que podem falar a respeito disso. Então, o movimento negro, ele é a voz de todas essas pessoas. Se você é hétero, né, você não pode falar com propriedade, você pode defender, mas você não pode falar com propriedade das pessoas que fazem parte do grupo LGBT. Né, porque você não sente na pele a realidade que essas pessoas vivem na sociedade brasileira. Se você não é idoso, você também não pode falar pelos idosos. Por isso os movimentos sociais são a voz dessas minorias. Da nossa área de conforto, do nosso quadrado, a gente não tem o alcance, né? A gente não sabe o que é enfrentar todas as dificuldades na pele dessas pessoas que fazem parte desses grupos ditos minoritários. Se você é homem, então você não pode falar por uma mulher. Né? E tem muito homem aí falando por mulher. Né? A questão do abortamento, o feminismo. Mas como é que um homem
pode falar por uma mulher. Ele não sente na pele aquilo que as mulheres passam na sociedade brasileira. O assédio, né? A discriminação, a desvalorização enquanto trabalhadora, né? Então, um homem não pode falar por uma mulher, não pode defender os interesses de uma mulher, já que o homem, aqui no Brasil, ele tem uma posição privilegiada simplesmente por ser homem. E se for branco, aí é que ele tem mais privilégio. Então, a importância dos movimentos sociais reside justamente nessa desigualdade social e cultural no nosso país. A sociedade brasileira foi organizada assim, né? Excludente, principalmente desses grupos minoritários. Então, quando as leis de cotas foram aprovadas aqui no Brasil, muita gente se levantou contra, né? Mas deve-se oferecer oportunidades iguais para todos. Como? Nessa sociedade desigual. Né? Mas para ingressar na universidade pública, todos devem ter a mesma oportunidade. Sim, mas como? Né? Se existem escolas de periferia que não oferecem, né, uma qualidade de ensino, né, onde muitas pessoas negras, né, desistem de estudar justamente por causa do chamado bullying, da perseguição, da discriminação. Existe isso sim no Brasil. Como ter oportunidades iguais se muitas pessoas do grupo LGBT também são discriminadas dentro da escola e desistem de estudar, né? Deixam os estudos. As pessoas mais pobres também acabam desistindo. Então, a lei de cotas, elas foram aprovadas, as leis de cotas, justamente para diminuir essa desigual e essa injusta desigualdade, né, que muita gente na população brasileira sofre por ser desse grupo de minorias. Como eu falei, muita gente se levantou contra, né, que se deveria investir na educação básica. Né? O que é educação básica? É aquela desde a creche até o ensino médio. Mas isso há anos, né? Educação nunca foi prioridade de nenhum governo. Houve melhores, né? Mas nunca foi prioridade. Porque quem está no poder, né, não deseja que a população se informe, né? se conscientize de sua condição. Né? Porque é mais fácil dominar a gente que não sabe coisa alguma, nem da sua própria condição, não tem nem consciência de sua condição social. Então, o grande problema no Brasil é que a classe trabalhadora não tem consciência de classe trabalhadora. Acha sempre, né, que tem algum privilégio. Não tem. Né? Não tem. Os direitos que tínhamos, né, todos foram flexibilizados. E a classe trabalhadora, né, enquanto totalidade, né, alguns grupos, algumas pessoas, né, lutaram contra essa reforma trabalhista, né, contra a reforma previdenciária. Mas, enquanto classe trabalhadora, na totalidade, não. Por isso, foram aprovadas. Porque nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, elegemos, votamos, colocamos lá no Poder Legislativo pessoas que não nos representam. Né? Pessoas que estão ligadas ao interesse dos grandes proprietários, dos grandes empresários, banqueiros. Pessoas que não estão comprometidas com a questão da classe trabalhadora. Então aí entram os movimentos sociais, entram os outros, as outras formas de participação social na política, como as iniciativas populares,
Por exemplo, a lei da ficha limpa, né, que foi aprovada no Congresso Brasileiro, que o candidato a um cargo eletivo só pode ser candidato se ele não tiver nenhuma mancha, né, de corrupção ao longo de sua vida. Ela foi aprovada, essa lei foi aprovada por iniciativa popular. Não foram os deputados e senadores que elaboraram essa lei, não. Foi a sociedade brasileira, né, que conseguiu reunir a quantidade necessária de assinaturas no país inteiro, por estado, né, a quantidade de eleitores, e apresentaram o projeto dessa lei no Congresso. Os deputados e senadores tiveram que analisar e votaram a aprovação. E olha que demorou, viu? Demorou bastante porque eles não queriam, porque a maioria deles, né, tem o rabo preso, né, está envolvido em algum ato de corrupção, alguma coisa errada. Então eles não iriam dar um tiro no pé deles, mas eles tiveram que aprovar porque foi a população que apresentou. Então, o desconhecimento, né, que a população brasileira tem em relação a esses direitos, a essas possibilidades de participação popular, faz com que quem está no poder há décadas, séculos, né, aí, as famílias que estão no poder aqui no Brasil, as elites, né, econômicas, tripudiem sobre a população brasileira, mantenham, né, esse status. Né. A gente está vendo agora, né, agora não, já há alguns anos, isso já vem, alguns poucos anos isso já vem acontecendo, esse conservadorismo, né? Só que as pessoas que defendem não sabem nem o que é, né? Porque se dizem liberais, né? E têm atitudes conservadoras, ou são conservadoras e defendem atitudes liberais, né? Muitos que se dizem liberais, né, ficaram aí gritando, foram para a porta do hospital essa semana, domingo passado, protestar contra o abortamento, né, que foi realizado pela equipe médica lá do Cisano, Recife, de uma menina que estava grávida de 10 anos. 10 anos, a menina tinha 10 anos, estava grávida do tio, do próprio tio, agora não se sabe se é do avô ou de outro tio, mas enfim, ela estava grávida, correndo risco de vida, né? E a lei, né, determinou que fosse feito o procedimento do abortamento para salvar a vida dela. Pois uma criança de 10 anos não tem a constituição fisiológica física, de suportar uma gravidez. Então ela iria morrer, né? E o feto que estava se gerando lá, também na barriga dela, ia morrer também. Então a lei brasileira, ela garante, né, esse procedimento com segurança numa instituição confiável, num hospital, né? Essa garota é lá de Sergipe, né, de Aracaju. A equipe médica lá da cidade dela não quis fazer, alegando que a gravidez estava são 21 dias, enfim, estava avançada, eles disseram que não ia fazer. Mas desconfia-se que não é a questão disso, é uma questão, eles alegaram isso para esconder a verdadeira questão, ou seja, essa religiosidade. Abortamento não tem nada a ver com religião, nem com crença, né? Todos os anos, milhares de mulheres aqui no Brasil morrem porque vão fazer o abortamento com pessoas sem escrúpulos. Elas não têm assistência médica. O abortamento aqui no Brasil só é garantido para mulheres que sofreram estupro, né? Então elas podem solicitar, a equipe médica, o médico pode fazer isso. Se a criança está sendo gerada sem cérebro, né? Ou se a mãe, se a mulher, né, corre risco de vida. Nesses 3 casos, somente a mulher pode optar. E a criança, mesmo tendo 10 anos, ela disse que não queria ser mãe, né? E ela nem sabe o que é isso, né? Então, esse grupo de pessoas ditas
né, liberais, protestaram, gritaram, fizeram um estardalhaço em torno disso. Mas a equipe médica estava cumprindo a lei, né? Ela não estava desacobertada. Bispos se pronunciaram, né, contra o abortamento. Só que isso não tem, repito, não tem nada a ver com religião. Né? Eu sou contra o abortamento, mas respeito a posição, né, da família da menina e da menina e dos médicos, né? Porque é lei. Né? Então a lei foi cumprida. Né? A moral religiosa não tem nada a ver com isso. Né? Então essa criança ela foi vítima duplamente, né? De ter sido abusada durante tanto tempo por um parente, né, que deveria protegê-la, e ela foi também brutalmente abusada, a gente pode dizer assim também, pela sociedade que se diz liberal. Só que quem se diz liberal não sabe que a teoria do liberalismo defende, né, o abortamento. Por que que em alguns estados dos Estados Unidos o abortamento é legalizado? Por que que aqui nos nossos vizinhos Uruguai, Argentina, Paraguai, né, Bolívia, Colômbia, Venezuela, por que que a maioria dos países europeus o abortamento é legalizado, é lei? Então qualquer mulher pode, né, pode realizar o abortamento, qualquer equipe médica, né, hospitais especializados com toda a assistência. Então é bem diferente do que acontece aqui no Brasil. Então as mulheres, essas milhares de mulheres que morrem durante o ano aqui no Brasil, são mulheres pobres, negras, periféricas, que engravidaram, né, e não têm condição, né, de levar à frente essa gravidez, ou que foi resultado de um ato violento, não estupro, mas de alguém, né, mesmo sendo o companheiro ou marido, e ela não quer. Né? Aí as pessoas podem dizer, mas porque não evitou, porque não usou isso. Ninguém pode acessar o outro. Ninguém pode acessar a vida do outro. Ninguém sabe o que se passa na vida do outro. Então não cabe a nós julgar. Né? Então essas mulheres morrem ou ficam com sequelas, jamais vão ter filhos. Né? Aí alguém pode dizer, é castigo de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Né? Deus não tem nada a ver com isso. É uma escolha da pessoa. A pessoa já vai ser punida por esse ato. Se ela tiver consciência. Se ela não tiver, também não nos cabe, né, julgar nem condenar ninguém. É uma escolha das pessoas. Então ninguém pode acessar a vida da outra pessoa. Você não sabe o que o outro passa. Então você não pode atirar pedra nem julgar. Né? As mulheres ricas aqui no Brasil, aquelas que têm uma condição um pouco melhor, elas cruzam a fronteira aqui, vão ao Uruguai, Argentina, Paraguai, vão até para os Estados Unidos, né? Ou aquelas que têm uma condição melhor ainda vão para a Europa e lá fazem com segurança o seu abortamento. E essas mulheres são essas mulheres cristãs, né? Essas que jogaram a pedra na menina, né, que gritaram, elas têm a condição financeira de fazer. Aqui no Brasil não podem. Só nesses 3 casos que eu falei. Por estupro, se a mulher foi estuprada, se a criança que está sendo gerada não tem cérebro e se a mulher correr risco de vida. Né? Mas aquelas que têm uma condição financeira e que não estão passando por nenhum desses 3 casos, elas não podem fazer o abortamento aqui no Brasil. Porque não é legalizado, nem é descriminalizado aqui no Brasil.
né? Então elas pagam em outros países, né? Os esposos pagam em outros países, ou os pais pagam em outros países. E elas voltam para casa com segurança, tranquilas, continuam frequentando a igreja, né? Continuam sendo aceitas por pastores e padres. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença que está aí por trás? Então, o movimento feminista aqui no Brasil, as mulheres católicas, né, pelo direito, né, do abortamento. Não sei se existe algum movimento das igrejas protestantes ou evangélicas. As protestantes talvez até tenham, né? As evangélicas é mais difícil, né? Mas pode ser que tenha algum movimento, né, com relação a isso, ao direito que a mulher tem sobre o seu corpo, né? Porque quem fez a lei que proíbe o aborto? Os homens. Então são os homens, mais uma vez, dizendo e falando pelas mulheres. Eles não podem acessar a vida da mulher. Quem tem que falar de abortamento são as mulheres, não são os homens. Entenderam aí? Então, a nossa sociedade, tão injustamente, né, organizada, condena, né, minorias, né, manda para o inferno, né, minorias, porque se acham no direito de falar pelo outro, acham que sabem o que é que se passa na vida do outro. Esse período de pandemia que a gente está vivendo nos revelou não, que a gente já sabia. Agora, só quem não queria ver, eu fingia que não queria ver. Mas escancarou a grande desigualdade social que há no nosso país. Não estamos todos nas mesmas condições. É como diz o ditado popular, não estamos no mesmo barco. Não estamos. Estamos passando pelo mesmo tormento, pelas mesmas dificuldades. Porém, cada um no seu quadrado, né? E cada um dentro de suas condições. Então, tem gente que, além do medo de contrair a doença, ou que já contraiu, ou que já perdeu alguém da família, passa fome. Não tem acesso, né, a alguns serviços e recursos que uma parte da população tem. Todos os estudantes no Brasil, de todos os níveis, desde o infantil até o universitário, estão sofrendo muito. Porque não tem acesso a uma internet, não tem o equipamento, não tem acesso a uma internet rápida. Sofrem. Então essa pandemia, ela escancarou aquilo que muita gente não queria ver. Né? E acho que abriu os olhos para aqueles que se achavam que estavam num patamar social, né, privilegiado. E não estão. E não estavam. Talvez, depois dessa pandemia, muita gente, né, tenha uma consciência social um pouco melhor. Né, porque suas certezas foram abaladas. Né? A realidade em que ele achava ou ela achava que vivia não é bem essa realidade, não. Então, os movimentos sociais existem para diminuir essas diferenças não, desigualdades. As diferenças devem ser mantidas, porque todo mundo é diferente um do outro. Mas ser diferente não quer dizer que seja tratado de forma desigual. Né? Então, a desigualdade tem a ver como os homens organizaram a sociedade. Alguns se achando com mais direitos do que outros, excluindo mulheres, excluindo os mais pobres, excluindo os que não eram brancos. Né? Então, é por isso que esses movimentos sociais existem. Tá? Na atividade dessa semana,
Eu gostaria que vocês pesquisassem as opiniões a favor e as opiniões contra os movimentos sociais. Aliás, desculpe, não é movimentos sociais, mas é a questão de cotas. Quais são as opiniões a favor de cotas? Quem é que defende, né, os sistemas de cotas? E quem é contra? Tá? E escrevam, produzam um texto, né, no formulário mesmo do Google que a gente envia na sala, né, de aula. Ok?